Nessa videoaula, vamos ver como calcular a média, a mediana e a moda utilizando as funções do calc, ok? Então imagine aqui que nós temos o peso de 32 alunos e nós queremos calcular a média, a mediana e a moda. Bom, a gente sabe que o calc ele trabalha com dados na forma de colunas e os dados foram digitados aqui em linhas. Então o que eu vou ter que fazer? Copiar todos esses dados para a primeira coluna. Então o que a gente faz? Seleciona, dá um Ctrl X, posiciona logo abaixo e Ctrl V. Seleciona, Ctrl X e Ctrl V. Bom, eu vou pausar o vídeo e quando eu voltar, eu já vou voltar com todos os dados aqui na primeira coluna. Bom, agora que eu colei todos os dados aqui na primeira coluna, né? Vocês já poderiam ter digitado os dados lá do exercício todos na primeira coluna e não como eu em linhas, assim vocês teriam ganhado tempo. É hora de calcularmos a média, a moda e a mediana. Primeira coisa que eu vou calcular é a média então. Bom, a gente sabe que a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos que nós temos. Para a gente calcular a média, a gente sempre coloca um sinalzinho de igual, ou seja, a gente coloca o sinal de igual para qualquer função, e eu poderia ir lá no assistente de função e procurar pela fórmula média. Então a gente vai ver aqui que nós temos a fórmula média, ok? Mas eu prefiro sempre digitar aqui média. Então, e eu preciso agora colocar como argumento os elementos que eu tenho. Então eu preciso colocar a seleção de todos esses elementos que começam na célula A5. Então eu vou segurar o botão do mouse pressionado e vou arrastar até a célula A36. Então esse é o meu intervalo. É só eu fechar o parênteses e o calc faz a média para nós. Média igual a 66,97. Então ó, a média é da célula A5 à célula A36. Para calcularmos a mediana, então a mediana é igual e a gente utiliza a fórmula MED. Abre parênteses, mesma coisa, seleciona o nosso intervalo de dados que a gente sabe que vai de A5 até A36. Vamos então fechar o parênteses e vai ser informada a mediana. Mediana igual a 67, ok? Detalhe, vocês percebam que eu calculei a mediana aqui sem ordenar os dados. E a gente viu em sala de aula que é necessário a gente ordenar os dados. Então no calc ele faz essa verificação de qual a mediana sem a necessidade de ordenar os dados. Mas para a gente deixar tudo de forma certinho, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui essa coluna, incluindo o nome da variável pesos, e vamos ordenar esses dados para a gente deixar bem certinho e que a gente não esqueça, então, que a mediana, os dados precisam estar ordenados. Logo em seguida, depois que eu selecionei, vou em dados, classificar a variável pesos em ordem crescente. Ok. Você vai perceber que agora os dados estão em ordem crescente, menor valor 62, maior valor 71. Perceba que o resultado continuou o mesmo, ok? Último passo, calcular a moda. Para calcularmos a moda, utilizamos a fórmula modo, ok? Abre parênteses e também coloca o intervalo de células que a gente tem, então, que é de A5 a A36. Logo em seguida, é só fechar parênteses. E ele vai me fornecer qual que é a moda. A moda é 67, segundo o calc. Mas nós temos um problema aqui no calc. O calc ele só consegue encontrar uma moda. E a gente sabe que a gente pode ter uma situação bimodal ou até trimodal. Nesse caso, ele retornou só a primeira moda que ele encontrou. Mas vamos ver, vai que nós temos mais de uma moda nessa situação. Então o que a gente pode fazer? Podemos utilizar uma outra ferramenta do calc para verificarmos isso. Então vamos selecionar a variável peso e todos os seus valores. Vamos estender a nossa seleção, ok? Lembra que a gente poderia ter utilizado as teclas Ctrl, Shift e End para selecionar toda essa coluna. Depois selecionado, vamos lá em dados e em assistente de dados. Pode ser que em algumas versões do calc esteja com um nome diferente, mas é sempre aqui a última ou a penúltima opção, tá? Vamos em
iniciar, vamos ficar com a seleção atual, que é o que nós selecionamos, clicamos em OK. Agora perceba que eu tenho a variável pesos aqui do lado. Vou arrastar, seguro com o botão do mouse pressionado e vou arrastar lá para campos de linha. Vou fazer o mesmo procedimento e agora vou arrastar para campo de dados. Perceba que ele veio aqui dizendo que ele vai somar os pesos, mas a gente não quer somar os pesos, a gente quer fazer a contagem. Então dei 2 cliques sobre a célula, sobre esse quadrado, e agora eu vou escolher contagem e dou um OK. Agora perceba que ele está como contagem dos pesos. Dou um OK. Você vai descer aqui a barra de rolagem até a parte inferior, você vai perceber que ele contou quantos valores que a gente tinha de cada um. Ó. Dos 62 quilos só tem uma pessoa, 63 quilos, 2 pessoas, 64 quilos, 4 pessoas. Ah, eu estou interessado em descobrir qual tem a maior frequência. Opa, 67, como forneceu a moda, tem 5, então ele encontrou só o primeiro. Mas nós temos o 68, que também tem 5. Então aqui nós temos uma situação que é bimodal. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá em cima, vou dizer que a moda é 67 e 68. Ou seja, nós temos aqui uma situação bimodal. Ok? Então com isso aprendemos a calcular a média, a mediana e a moda utilizando as fórmulas do Calc. Para a gente ver as fórmulas que nós utilizamos, é só dar 2 cliques sobre a célula. Então, ó, utilizamos a fórmula média, endereço da primeira célula, 2 pontos, endereço da última célula, ou seja, o nosso intervalo. Para a mediana, mesma situação, utilizamos a fórmula MED. E para a moda, a gente utilizou a fórmula modo. Mas lembramos que o Calc ele nos fornece só a primeira moda. Como aqui nós tínhamos a situação bimodal, eu utilizei lá o filtro, né? Para isso eu fui lá em dados e em assistente de dados. Ok? Entre as medidas de tendência central também temos a média aritmética ponderada, que é o quê? Um exemplo comum é quando um professor fala para vocês que vai fazer 4 provas e dependendo da prova ela vai ter um peso maior. Então imagine que o professor diz, ó, a primeira prova tem peso 2,5. A segunda prova tem peso 2. A terceira prova tem peso 2,5. E a última prova tem peso 3. Se a gente for fazer a soma disso daqui, vai ter que fechar a somatória 10, ou peso 10, que é por quanto que a gente vai dividir depois. Então a gente tem a soma 10. Então como é que a gente pode fazer a média ponderada? A gente não tem fórmulas. Então o que a gente tem que fazer é, primeiro, vamos multiplicar a nota da prova. Então, cliquei na célula, coloquei igual, cliquei na célula da nota da prova, multiplicar ela pelo peso, ok? Vou fazer a mesma coisa para as outras células, então só vou arrastar aqui. Então, perceba que aqui está a somatória das notas multiplicado, né? Então, você tem a nota da prova multiplicado pelo peso. Vou fazer a somatória desse total. Ok? Então fiz a somatória. Agora eu vou ver então qual que vai ser a média final. Para a gente calcular a média final, fazemos igual a somatória de todas as notas multiplicadas pelo peso, dividido pelo peso final, que era 10. E nós vamos ter a média final. Média final do aluno, 7,07. Então a gente não tem fórmula para calcular a média aritmética ponderada, mas é bem tranquilo para nós calcularmos aqui no Calc. Com isso, fechamos as medidas de tendência central e aprendemos como utilizar o Calc.